Assim nos conta Dona História, Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil. Deodoro da Fonseca foi uma das pessoas mais importantes da história brasileira, por seu envolvimento na proclamação da República e por ter sido o primeiro presidente do Brasil. Foi um militar e político, tido como uma das personalidades mais importantes do Brasil no final do século XIX, quando militar ficou marcado por uma rápida ascensão na hierarquia, em especial durante a Guerra do Paraguai. Na década de 1880, foi promovido à patente de Marechal de Campo. Na política, Deodoro da Fonseca foi um dos personagens que levaram à queda da monarquia no Brasil e à proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Apesar de ser um monarquista, o militar foi convencido a apoiar o golpe. Com a queda da monarquia, foi nomeado para a presidência do país em 1889. Um dos momentos mais importantes da vida de Deodoro da Fonseca se deu no final da década de 1880, quando a República foi proclamada no Brasil. Havia um grande desencontro da monarquia em parte da sociedade brasileira. O Exército foi um dos grupos que mais se envolveram com esse projeto de estabelecimento da República, por possuir diversas demandas não atendidas pela monarquia. Em 1889, a conspiração contra a monarquia precisava de um nome influente no meio militar para apoiá-la. Por isso, Marechal Deodoro da Fonseca foi convencido a aderi-la devido a informações falsas, incluindo uma de que ele seria preso a mando do chefe do gabinete ministerial, Visconde de Ouro Preto. O Marechal fez o Visconde ser demitido e preso em 15 de novembro de 1889, mas não proclamou a República. A ação de Deodoro da Fonseca se deu sob a companhia de suas tropas. Ao final do dia, as articulações políticas levaram à proclamação da República pelo vereador José do Patrocínio. O imperador D. Pedro II recusou-se a reagir militarmente e o golpe republicano foi concluído com sucesso. Depois do golpe republicano, foram estabelecidas as bases do novo governo, sendo instituído um governo provisório. O Marechal Deodoro da Fonseca foi convidado para assumir a posição de presidente provisório do Brasil, função que ocuparia até que a República estivesse consolidada e uma nova Constituição fosse promulgada. Entre as mudanças que aconteceram no país durante o governo de Deodoro da Fonseca, ocorreram as seguintes: separação entre o Estado e a Igreja, a adoção do federalismo, a adoção do sufrágio universal masculino. Além disso, seu governo ficou marcado por uma forte crise econômica ao longo de toda a década de 1890, chamada de encilhamento, durante a qual Rui Barbosa, o ministro da Fazenda, autorizou bancos privados a emitirem papel moeda sem lastro, gerando uma crise de especulação financeira. Com a promulgação da Constituição de 1891, foi realizada uma eleição indireta, na qual Deodoro da Fonseca reelegeu-se constitucionalmente para um mandato que se estenderia até 1894. O vice-presidente eleito foi o Marechal Floriano Peixoto. Essa segunda fase do governo Deodoro da Fonseca é chamada de constitucional, sendo o momento quando os atritos do presidente com o legislativo aumentaram bastante. Isso porque o presidente não aceitava governar de acordo com o que estabelecia o princípio dos três poderes e não queria lidar com as interferências do legislativo. A crise do presidente com o legislativo levou a tomar medidas cada vez mais autoritárias, até que decidiu fechar o Congresso Nacional
em novembro de 1891. Uma crise política se instalou no país, havendo resistência civil e uma rebelião militar contra o presidente. Parte da marinha se rebelou e ameaçou atacar o Rio de Janeiro, caso ele não renunciasse. A pressão sobre Deodoro da Fonseca deu certo, e ele, temendo o início de uma guerra civil, renunciou à presidência do Brasil em 1891. No dia 23 de novembro, seu vice, Floriano Peixoto, assumiu o cargo, governando o país até o ano de 1894. Depois da presidência, a saúde de Deodoro da Fonseca piorou terrivelmente, falecendo no dia 23 de agosto de 1892, no Rio de Janeiro. Seu enterro contou com todas as honrarias militares, sendo sepultado na cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil, na época.